As boas-vindas a todos os participantes do evento de lançamento da Associação de Ex-Alunos do IME e deseja que essa seja uma excelente oportunidade de troca de informações e experiências, bem como alinhamento dos conceitos relacionados a uma associação de ex-alunos. O evento de hoje tem por objetivo apresentar a todos os presentes a constituição da Associação de Ex-Alunos do IME, assim como transmitir à nossa comunidade a importância bem como os benefícios de termos uma forte associação. Este é um evento idealizado pela Alumni IME, através de seus conselheiros, executivos e fundadores, com importante apoio do IME e o Grêmio Ricardo Franco. Saudamos as autoridades aqui presentes, o comandante de Exército, excelentíssimo senhor general Enzo, comandante do IME, excelentíssimo senhor general de divisão, general Raton, presidente do Grupo Abril de Educação, senhor Manuel Amorim, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Estado do Rio de Janeiro, senhor Júlio Bueno, assim como o presidente da Alumni IME, Sérgio Canova. Saudamos ainda as demais autoridades presentes, de forma especial aos oficiais presentes, vice-diretores, alunos, professores, servidores, imprensa e a comunidade de ex-alunos aqui presente. A nossa agenda de apresentação do evento terá a participação de 4 ilustres convidados. 3 ex-alunos, sendo eles general de Exército Enzo, general de divisão Raton e o senhor Manuel Amorim, que mostrarão suas visões em relação à importância da associação de ex-alunos para a nossa comunidade e o nosso instituto. E nosso convidado, representando o governo do Estado, o senhor secretário Júlio Bueno, que irá nos mostrar as perspectivas de desenvolvimento econômico do Estado do Rio e como a engenharia e os engenheiros são importantes nesse cenário atual do Estado. Eu gostaria de chamar ao palco o ilustríssimo senhor general de Exército, general Enzo, comandante do Exército. Boa noite, senhoras e senhores. É um privilégio para mim sempre retornar ao estudo da engenharia e fiquei muito feliz quando o general Raton, no final da semana passada, início da semana, informou da reunião e verificado a possibilidade de estar presente. O que foi ótimo, deu para coincidir e eu estou aqui. E a ideia desta associação, a efetivação, mais do que a ideia, a criação, eu acho de fundamental importância, porque o aluno do IME, quando nós concluímos o IME, seguimos nossos diversos destinos, é a partir daí que nós vamos acrescentando também muita experiência, muito conhecimento, e temos muito o que retornar para o IME, para que o IME continue sendo o que é, uma escola de excelência na engenharia. Ainda essa semana, lá em Brasília, lá no Palácio do Planalto, tive a oportunidade de ouvir as referências mais elevadas com relação ao Instituto Militar de Engenharia, inclusive com a disposição do governo em relação ao Instituto. Isso aí é resultado do desempenho dos ex-alunos nas mais diversas posições que vão ocupando, e especialmente no meio civil. No meio militar também, mas no meio civil. Então, a expressão, o selo, o carimbo do IME é muito forte. E precisamos da experiência dos senhores, das sugestões dos senhores, para manter, nessa época de tamanha evolução do conhecimento, para nós mantermos, e esta é um baita desafio. Um desafio que nós encaramos e é um gostoso desafio. É isso que nós esperamos, e eu acho que todos nós, aqui a presença bastante expressiva de ex-alunos, e a iniciativa que é dos ex-alunos, que é mais importante, é isso, a iniciativa dos ex-alunos de fazerem não foi uma iniciativa do comandante do IME, e isso aí já confere a certeza do sucesso para esse empreendimento, Alumni IME. Então, sucesso a todos, parabéns, especialmente aos dirigentes que vão implantar.
Para dar prosseguimento à nossa agenda, eu gostaria de convidar o excelentíssimo senhor general de divisão, o Raton. Na realidade, eu não vou falar sobre a situação do IME. Eu vou tentar rapidamente passar vamos fazer um nivelamento de conhecimento, que eu acho que é importante todos os nossos alunos e ex-alunos saberem, um pouquinho da história do IME, depois abordar algumas coisas sobre os resultados do IME que estão acontecendo ou que aconteceram num breve espaço de tempo à retaguarda, e fechar abordando, na visão do comando do IME, da criação dessa associação de ex-alunos. Então, aqui começa toda a história da engenharia no Brasil. O rei de Portugal, em 1699, os alunos de construção mais antigos certamente viam esta carta lá na Secretaria da Engenharia de Construção. Depois, ela hoje está no espaço de destaque. Nós temos uma sala especial, a sala Ricardo Franco, que expõe alguns documentos, e esse documento está lá. Então, esse documento inicia toda a história da engenharia. Então, em 1699, o rei de Portugal, verificando as necessidades de ter mão de obra qualificada, autoriza, não ainda uma aula para formar um curso de engenharia, mas aulas formais para criar artífices técnicos para a construção de fortalezas no Brasil. Então, aqui começa toda a história da engenharia no nosso país. Mais adiante, em 1792, Dona Maria I, que vulgarmente chamam na história de a louca, e eu gosto de dizer nessas minhas apresentações que acho que de louca ela não tinha nada, talvez no final da vida ela ficou louca. Natural, naquelas épocas, das pessoas, na idade avançada, terem esse tipo de doença. Mas ela, numa ousadia, pode-se dizer, para a época, ela cria no Brasil a primeira escola de engenharia das Américas e a terceira do mundo, só ficando atrás de Ponchaucé, na França, e da que deu origem à nossa em Portugal. Mais adiante, lógico, encurtando um pouco a história, depois veio o Império, teve a Academia Militar de Engenharia do Império, mas vamos pular um pouco a história, vamos chegar mais no século passado, quando a missão, ainda dentro da missão francesa no Brasil, da visão da missão francesa, uma visão muito técnica, se criam as engenharias, retomam o ensino de engenharia no Brasil. Então, em 34 se cria armamento, 39 telecomunicações, 39 aeronáutica, 39 metalúrgica. E se os senhores olharem todas essas especialidades que estão no nosso auditório, remontam a esta data, porque esta edificação foi construída, começou a construção dela em 1939, sendo concluída em 42. E por isso tem a aeronáutica aqui, porque quando ela foi concebida em 39, a aeronáutica era a aviação militar no Exército. O Ministério da Aeronáutica é de 1941, e aí por isso que ainda a aeronáutica começou aqui conosco. Podemos dizer que deste curso aqui de aeronáutica, e a partir do ITA estar concluído, esse curso passou para lá e ficou como o embrião do ITA. Em 41, a engenharia cartográfica, 47, automóvel e 84, a computação. Alguns vão perguntar, mas e a química? Estes são os que a gente tem, pelos registros históricos, a primazia de terem iniciado nessa casa. Não quer dizer que os outros não tenham tido essa primazia, mas não conseguimos ver nos registros históricos esta primazia. Bom, como nós estamos aqui falando de ex-alunos, o que é importante nós falarmos é que o aluno e o ex-aluno é, como o Jean Enzo acabou de colocar, fazem a história da nossa casa, de qualquer instituição. Então, eu quis trazer para os nossos ex-alunos alguns resultados que são interessantes se saber. Então, só para terem uma ideia, eu coloquei essa Ibero-Americana, nós participamos sempre, mas essa do ano passado, especificamente, tem um sentimento especial. Por quê? Ela foi realizada no México e o IME foi convidado a montar uma equipe própria. Eu gostaria de destacar que nós somos uma escola de engenharia, não somos uma escola de matemática. E foi convidado para montar uma equipe própria.
E a equipe própria do IME ficou em terceiro lugar, somente atrás da equipe do Brasil, que foi a primeira, e a do México, que foi a segunda. Então, uma equipe de uma escola de engenharia foi lá e galgou o terceiro lugar, ou seja, a primeira de uma equipe não de um país. E aqui nós temos o resultado das Olimpíadas de Matemática Internacionais que os nossos alunos vêm participando. É lógico que varia muito o resultado, ora é um pouco melhor, ora é menos significativo, mas para nós isso é tremendamente significativo na medida em que nós temos consciência de que o que faz o aluno do IME diferenciado, seja no mercado de trabalho, seja na sua formação, é o forte embasamento nas ciências básicas e os valores que esta casa passa para os seus formandos. Então, isso aqui mostra esse aspecto de dar uma ênfase forte nas nossas ciências básicas. Aqui já o resultado mais voltado para a engenharia. Então, desde o Provão, criado em idos de 1996, 95, que o IME teve todos os seus cursos avaliados com conceito A. E, a partir da criação da nova sistemática no ENAD, então, em 2005, o conceito institucional dos nossos cursos, sempre nós fomos agraciados com o conceito máximo. Em 2011 mudou um pouco, não tem mais o conceito máximo. É uma pontuação e o IME ficou com o maior conceito em todos os seus cursos. Em termos das provas, da realização das provas pelos alunos, em 2005, das 7 especialidades avaliadas pelo IME, avaliadas na engenharia, o IME ficou com a maior média em 6 e a segunda maior em 1, cujo segundo colocado foi o ITA. Nos resultados do ENAD de 2008, de 8 especialidades, o IME ficou em primeiro em 7 e em segundo, na outra que ele não foi primeiro, cujo primeiro foi o ITA. E o ano passado, nós das 6 especialidades avaliadas, nós ficamos em primeiro em 5 e em terceiro na única que não foi primeiro, sendo que o ITA foi o primeiro, teve uma outra escola nova, recém-criada, que também saiu muito bem. Eu gosto de fazer alguma coisa, mas, poxa, não é sempre primeiro. Nós temos uma característica de termos efetivos bastante reduzidos. E quando nós somos avaliados numa prova dessa, um aluno que, porventura, naquele momento, não esteja passando bem ou tenha alguma situação diferenciada, que não vá bem na prova, repercute tremendamente no nosso resultado. Então, manter esse padrão de resultado é significativo para o Instituto, na medida que qualquer resultado menos representativo causa um prejuízo muito grande no resultado final do Instituto. Aqui, hoje, nós estamos inseridos num contexto que na década de 90 também ocorreu, que é o Ciência Sem Fronteira. A partir do ano passado, nós passamos a participar desse programa, além de alguns programas institucionais que o próprio IME tem. Então, este quadro aqui mostra para os senhores hoje o que temos de pessoal do IME passando em programas de intercâmbio com instituições no exterior. No verde, são no nível graduação. Em amarelo, alunos de pós-graduação civis. E azul e vermelho, a parte de professores. Então, só para vocês verem, em termos de graduação, nós estamos aí com um efetivo que irá, isso aí é 2012, 2013. Neste ano, nós estaremos mandando quase 50% dos nossos alunos do 4º ano para esse programa de intercâmbio. Nós estamos caminhando para fazer talvez o segundo semestre do 4º ano ser um semestre sabático, ele não ter grade curricular. Só não estão indo mais alunos por conta de que não tem o domínio da fluência do idioma. E se os senhores observarem, todos estão, exceto a Austrália, todos estão situados
no hemisfério norte. Temos 3 alunos que estão atualmente lá na Coreia. E aqui desses 30 nos Estados Unidos, eu destaco que teremos 4 no MIT, 3 em Berkeley, 4 em West Point, e aqui na França, esses 4 na França são na Polytechnique. Então, é significativo essa presença. E o mais interessante, conversando com os alunos que já foram e retornaram, o que é unanimidade é eles dizerem: não tivemos dificuldade nenhuma em acompanhar, em participar dos trabalhos que nós fomos envolvidos. Então, isso é tremendamente significativo e, lógico, que o retorno deles aqui traz um diferencial para nós fazermos ajustes e mudanças que já foram implementadas atualmente. Uma delas é tentando fazer um paralelo com West Point. Até o ano passado, nós tínhamos a ação militar mesclada com as atividades semanais. Este ano, nós separamos as instituições militares em semanas verdes, para que não haja um maior choque entre a atividade de instituição militar com a atividade acadêmica. O West Point condensa toda a instituição militar no início do período, faz um mês e depois dilui a parte acadêmica ao longo do resto do semestre. Então, isto é significativo apresentar para os senhores e senhoras. Aqui, vamos colocar o ponto principal que levou a mim, como comandante, e convencer toda a estrutura do nosso instituto a apoiar a criação da nossa associação de ex-alunos. A história do IME, como de qualquer outra instituição de ensino, é escrita por seus alunos e, logicamente, ex-alunos, pelas suas competentes participações profissionais na vida corriqueira. É por isso que nós temos lá no 4º piso os nomes de todos os nossos formados nas paredes do Instituto. Aquilo ali mostra que cada um construiu uma página da história dessa casa. E a gente não pode esquecer disso. E o que faltava no IME é justamente um link, uma capacidade de trazer o ex-aluno aqui. Então, a feliz coincidência da iniciativa da Aluminime casou com esse interesse que nós tínhamos de fazer essa aproximação. E, por isso, nós entendemos que o ex-aluno precisa dessa associação para que ela funcione como um vetor de ligação entre o ex-aluno e o nosso instituto, contribuindo para o próprio instituto, na medida em que poderá trazer parceiros novos, trazer novos questionamentos e novas dinâmicas para a nossa casa. Então, vemos com muita perspectiva a criação dessa associação. Esperamos que ela realmente vingue, porque, como diz o Bernardinho nas suas apresentações sobre liderança, chefia, muito mais difícil do que se chegar no topo é se manter no topo. E ele já aprendeu até o que ele diz, porque a nossa seleção de vôlei já caiu do topo. E nós temos que fazer o grande desafio de manter o nosso instituto, que isso aqui ninguém tira, é o berço da engenharia. Isso aqui a gente tem que manter com muito esforço para que isso aqui se perpetue. Então, é importantíssimo contar não só com os alunos, com o corpo docente, mas principalmente com os nossos ex-alunos, agregando cada vez mais melhorias e novidades para que o nosso instituto também cresça e cada vez mais possa contribuir para a nossa sociedade e para o nosso país. Era isso que eu tinha para colocar para vocês nesse momento de iniciação da nossa associação. Parabéns a todos mais uma vez e muito obrigado pela presença de todos aqui. Gostaria de convidar nesse momento o senhor Manuel Amorim ao palco. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Exército Brasileiro. Eu me considero um fruto do Exército Brasileiro. Eu sou membro de uma geração na minha família, que a gente chama de geração rebelde, porque nenhum de nós, nem eu, nem meu irmão, nem meus primos, seguimos a carreira militar. Mas antes disso, a família era toda verde-oliva. O meu pai, meus 2 avós, meu bisavô, todos os meus tios, com exceção de um,
seguiram a carreira militar. Eu fui criado dentro de quartéis, fui aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro e aluno dessa casa também. E eu devo muito da minha formação e depois do meu encarreiramento, dos meus êxitos profissionais, a formação que eu recebi dentro do Exército. Primeiro dentro de uma família militar e depois dentro de escolas de excelência como o IME, como muito bem colocaram aqui os dois generais que me precederam. Queria também agradecer tanto ao general Enzo quanto ao general Raton pelo apoio que eles estão dando a essa iniciativa. Eu passei aqui 5 anos, como todos os ex-alunos, já que aqui dentro a gente não pode repetir, né? Você fica 5 anos ou não sai. Mas eu nunca vi isso, eu nunca vi esse tipo de apoio, de proximidade das autoridades do Exército responsáveis pelo IME com a comunidade de alunos e ex-alunos. Então, isso me deixa muito feliz, muito satisfeito de ver que o que tem que acontecer para uma instituição se perenizar e se manter como uma instituição de excelência está acontecendo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais tarde, emprestando um pouco da minha experiência como aluno e depois, agora já há 20 anos, como ex-aluno da Universidade de Harvard, que é tida, sob muitos aspectos, como a melhor universidade do mundo. Fui uma pessoa muito abençoada. Primeiro, eu nasci numa família que deu muito valor ao trabalho e à educação. Meu pai, que entrou para a reserva como coronel do Exército, ele sempre se orgulhava de dizer que começou a trabalhar com 14 anos na divisão de embalagens da antiga Mesbla, aqui no Rio de Janeiro, e que desde os 14 anos ele não precisava de ter mesada dos pais, ele mesmo trabalhava para isso, e sempre a família não poupou recursos para nos prover a melhor educação, uma tradição que todos nós da família mantivemos. Como consequência, eu tive, no que diz respeito ao ensino superior, depois de pós-graduação, o privilégio de ser aluno de 2 instituições de excelência, o IME e a Universidade de Harvard. Essas 2 instituições têm algumas semelhanças muito claras, mas também algumas diferenças marcantes. Eu vou falar dessas semelhanças e depois me focar em uma diferença somente, que é a que eu acho que vale a pena trazer aqui para a atenção de vocês, dada a razão desse encontro. Em comum, são 2 instituições muito seletivas, muito difícil de um aluno ser admitido. Nós, todos ex-alunos, sabemos o quão difícil foi passar nesse vestibular, né? Os sacrifícios que nós, com 17, 18 anos de idade, tivemos que fazer para passar nas provas. Na minha época era Mate 1, Mate 2, Física e Química, e depois tinha de línguas. A gente ainda tinha que estudar francês na minha época para fazer tradução e versão na prova. Então, foi um ano de muito sacrifício, de trabalho muito duro. São exigentes, tanto durante os meus anos de IME, como durante os meus anos de aluno de Harvard. Eu vi alunos muito bons que passaram pelo processo seletivo, mas não tiveram condições de manter o padrão de excelência como alunos ao longo do curso, falhando em uma matéria ou outra, e não tiveram o privilégio de se formar pelo nível de exigência dessas 2 escolas. E, por causa disso, escolas com uma reputação muito elevada e com um senso de associação entre os ex-alunos muito grande. Eles se encontram, mantêm contato, trocam ideias, anos, décadas depois de terem se formado. Eu acho que isso está se materializando aqui hoje à noite, mais uma vez, esse sentimento de pertencer que nós temos a escolas dessa natureza. Mas existem algumas diferenças também, e eu vou me focar nas diferenças que dizem respeito à natureza da associação entre os ex-alunos. E eu não combinei o discurso aqui com o general Enzo, nem com o general Raton. Na verdade, eu tive o privilégio de conhecê-los hoje à noite. Mas eu estava conversando um pouquinho
com os alunos que tiveram e merecem todo o nosso elogio, todo o nosso apoio. Eu hoje mesmo aceitei o convite que me foi estendido para participar do Conselho da Alumni, mas está muito clara uma pequena, mas importante diferença de visão entre nós três. Vocês vão ouvir de mim aqui pela terceira vez uma visão muito clara a respeito do que uma associação pode ser, e a juventude deles, que ainda está focada mais do lado mais egoísta da associação. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, já como primeiro conselho que eu vou me atrever a dar para vocês. Então, o tipo de associação que a gente vê aqui é o que eu tenho, por exemplo, com a minha turma, de 81. Eu me formei em 83 porque eu tranquei a matrícula 2 anos para fazer um trabalho voluntário, fora aqui do Rio de Janeiro, mas a turma do básico, né, que é aquela que cria os vínculos, foi a turma que se formou em 81, que é a que eu considero a minha turma. Então, eu celebro com eles todas as datas de formatura, e é com quem eu mantenho contato, e o blog do qual eu participo é da turma de 81. É uma associação muito caracterizada por manter o relacionamento, né, para manter o que o americano chama de network, a rede. E essa é a natureza. Então, na minha turma, por exemplo, nós nos reunimos todo ano, no final do ano. Ou tem um churrasco, ou tem um jantar, mas a gente se encontra todo ano. Quando chega a época de eleição, o nosso blog tem um tráfego que deve ser maior do que o do UOL, porque a esquerda da turma e a direita da turma ganham uma eloquência fenomenal. A gente se reúne, e hoje mesmo, praticamente todo dia tem uma notícia nova, tem um compartilhamento de alguma coisa nova, e essa é a natureza que a gente vê de forma mais comum para perpetuar a relação, para manter a relação e tirar os benefícios dessa relação, sejam eles emocionais, eles vão ficando mais importantes à medida que a idade passa, sejam para a gente oferecer emprego, abrir uma porta, etc. Na Harvard, a natureza dessa associação é bastante diferente. Eu creio que eu aprendi muito, não apenas eu tiver que avaliar o que foi a minha experiência de aluno fora, nos Estados Unidos, ela teve um componente intelectual, acadêmico muito importante, mas, acima de tudo, foi um aprendizado cultural. E, por mais que o americano seja muito polêmico, a gente não pode negar uma coisa: é líder, é o país mais desenvolvido que tem no mundo, vai continuar a ser por muito tempo. Eu me lembro de quando a gente entrou na crise de 2008, eu falava com gente do mercado financeiro, e disseram: vai ficar tranquilo que os Estados Unidos vai ser o primeiro a sair da crise. Espera para ver o que vai acontecer com a Europa. E a gente está vendo isso aqui agora, e os Estados Unidos se reerguendo. É um povo dinâmico, empreendedor, mas, acima de tudo, um povo que participa e que constrói junto, e que assume a responsabilidade por construir. Eu aprendi muito disso. Então, qual é a natureza dessa associação de alunos que a gente vê lá e vê em outros lugares? Eu vou mencionar um outro exemplo depois. Primeiro, tem um papel de perpetuar e melhorar os formandos. Esse é um papel os formados, é um papel da associação. Contribui com a nossa colocação profissional, com o nosso desenvolvimento profissional, muitos anos depois da gente ter se formado. No entanto, ele é balanceado, que é muito do que eu ouvi que os alunos ex-alunos que estão à frente da Alumna, querem alcançar. Eles mencionaram 3 palavras, que foi o relacionamento, a colocação e o fortalecimento da marca IME, para que os ex-alunos se coloquem melhor, tenham uma melhor reputação, para que os ex-alunos tenham isso e aquilo. Mas, na associação de ex-alunos da Harvard, existe um balanceamento também do que nós podemos fazer pela escola. O presidente Kennedy, uma vez, ele fez um discurso que foi muito famoso. Eu acho que a frase mais famosa que ele pronunciou diz: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. E isso imbui, em muitos aspectos, a vida da sociedade americana
em todos os níveis de granulação da sociedade. Eu, por exemplo, me mudei 2 vezes quando eu morava lá e eu nunca tive que contratar uma empresa de mudança. Foram meus colegas de igreja e de trabalho que no sábado trouxeram as vans e os carros sem banco, com macacão e luva, para me ajudar a mudar, porque lá é assim, a sociedade se ajuda muito. Faz parte, inclusive, do currículo. Meus filhos, para se formarem no ensino médio lá, tiveram que dar 300 horas de trabalho voluntário, que é parte do currículo isso. E é também, por causa disso, um canal, essas associações de ex-aluno, para nós dirigirmos e expressarmos a gratidão pela escola, pelo que a escola fez pelas nossas vidas. Eu sei que todos vocês estão aqui porque vocês compartilham de um sentimento de gratidão pelo que o IME ofereceu a cada um de nós. E como é que essas coisas se manifestam? Então, por exemplo, eu recebo a cada trimestre um boletim. Estou formado há 22 anos no meu curso, vai fazer 23, aliás, 23 agora. Eu recebo a cada trimestre um boletim contando o que está acontecendo na vida dos meus colegas de turma. Quem teve filho, quem agora já está começando a ter neto, como é que progrediu a carreira, onde passou o fim de semana, foto com ex-alunos. A gente tem um e-mail, que é chamado endereço de e-mail para a vida toda, que fica lá na escola. Ele redirige as mensagens para o nosso e-mail, a gente pode atualizar quando muda de endereço, mas o da escola é permanente. Ajuda na colocação, a comunidade é tão grande que praticamente são os ex-alunos que contratam todos os alunos formandos. Ajuda na recolocação. Eu hoje, se estiver desempregado, eu posso entrar num site com colocações disponíveis de emprego de todos os níveis, que está focada em atrair ex-alunos, que estão precisando de uma recolocação com mais de 500 posições em aberto. Existem mais de 80 clubes de ex-alunos ao redor do mundo, que mensalmente se reúnem para ouvir palestrantes, para se aperfeiçoarem, para se encontrarem. Então, é uma relação muito profunda que traz muito benefício. Nós todos somos convidados pela escola a sermos mentores de outros alunos mais jovens. E eu, por exemplo, sou um voluntário, já fui consultado algumas vezes por alunos formandos, que estão se formando, a respeito de conselho de carreira, de colocação, etc. Então, dessa forma, a associação beneficia alunos e ex-alunos. Agora, os alunos também têm, através da associação, a oportunidade de ajudar a escola. Como? Nós participamos de projetos, entregamos projetos, às vezes, da nossa necessidade profissional atual para serem desenvolvidos ou pela universidade ou por alunos. Então, existe dentro da universidade a possibilidade de alunos trabalharem num projeto, então nós contratamos esses projetos, damos palestras para enriquecer o aprendizado. Eu já tive a oportunidade de dar 3 palestras na universidade. Existe um conselho de ex-alunos que visa fazer o que o general Raton sugeriu, trazer ideias, de trazer o que o mercado está precisando, como é que a indústria está evoluindo. Nós estamos na ponta, competindo entre países, entre empresas, trazer as necessidades que a universidade pode suprir. E nós damos dinheiro. Há 2 anos atrás, nós tivemos a nossa reunião de 20 anos, e a minha turma, que é uma das 10 turmas que se formou em 1990, tinha um objetivo que a gente estabelece todo ano, que é de colher pelo menos $1 milhão ali entre nós, os 90, e a gente levantou 1.300.000, e todo ano, eu e minha esposa, como vários outros ex-alunos, a maioria deles, nós doamos algo para a escola, para os projetos que a escola tem, para oferecer bolsas de estudo para alunos que não têm recursos, mas têm a qualificação para cursar, e dessa forma a gente tem um canal de retorno para a escola, em reconhecimento ao que a escola nos permitiu ser na vida. Para que isso funcione, para que uma associação dessa natureza funcione, tem que ter alguns ingredientes. Eu vou terminar compartilhando qual é a minha visão desses ingredientes. Primeiro, tem que ter uma visão correta. A associação tem que ter uma visão correta. Eu acredito que a visão correta tem que trazer esse balanço.
o que a associação pode fazer pelo aluno e o que o aluno ou ex-aluno pode fazer pela escola, para que ela se perpetue e torne-se esse patrimônio que o general Raton mencionou. Tem que ter persistência. Eu já vi algumas vezes algumas associações de ex-alunos começarem, mas durarem pouco. Então, gente, não é fácil de... eu vou usar aqui o termo que é familiar para todos nós, né? O atrito estático é maior do que o atrito cinético. Vocês sabem disso. Pelo menos eu espero que vocês ainda lembrem disso. Eu consigo lembrar, apesar de já ter deixado de ser engenheiro faz uns 20 anos, que eu segui outro encarreiramento. Mas é mais difícil de colocar a coisa andando do que manter ela andando. Então, a gente ainda vai estar, eu diria que nos próximos anos, colocando a coisa para andar. Vai ter que vencer algumas barreiras importantes. Por exemplo, o próximo comandante do IME vai ter que comprar ideia. O próximo comandante do Exército. Nesse aspecto, os dois, eu já recebi uma missão hoje do general Raton, assim, como bom general, 2 minutos depois de eu ser apresentado, ele já me passou uma missão. Então, como eu agora, embora eu não seja general, eu já fui presidente de 5 empresas, agora eu vou passar a missão para o senhor, eu vou me dar o direito. O senhor tem que convencer o próximo comandante do IME a convencer o comandante que vai sucedê-lo a manter o apoio que o senhor está dando para que a associação se perpetue. Eu não vou me atrever a dar uma missão para o general Enzo, porque ia ser atrevimento demais, né? Mas eu acho que ele pegou a mensagem, ele está lá dizendo que ele... dizendo que ele concorda. É preciso persistência. Eu queria convidar vocês a insistirem na ideia, não desanimarem e ir em frente. E a outra, instituição, ela tem que ser convidativa e aberta a essa associação, como está sendo agora. E como é que isso pode se manifestar? Primeiro, as atividades da associação, eu encorajaria que fizessem parte do calendário da instituição. Faz parte do calendário da Universidade de Harvard a reunião que acontece em abril de ex-alunos a cada 5 anos para as respectivas turmas. Todo ano está lá e a universidade participa com a sua infraestrutura, com as suas salas de aula. Agora, 2 anos atrás, como eu mencionei, nós tivemos no aniversário de 20 anos, eu levei minha família inteira, como vários colegas, tivemos aulas de vários professores mostrando as inovações que estão sendo feitas e as pesquisas dentro da escola. Meus filhos escolheram alguns temas, eu e minha esposa outros. A universidade convida, abre as portas para que a família se sinta à parte, mas faz parte do calendário, isso é que é o ponto. Tinha, ao mesmo tempo que a gente tinha a reunião da nossa turma, tinham turmas mais jovens e tinha aquelas turmas que já estão reduzidas aos 5 sobreviventes das respectivas classes, tirando fotografia ali, e o fotógrafo tendo que gritar bastante para o pessoal juntar, porque já não ouvia mais direito. Mas fazer parte, ter um calendário que inclua a Lumina no calendário do IME. Tem que se criar um veículo para que possam haver doações. Depois eu vou falar para os alunos aí saírem passando o chapéu para essas doações. Eu hoje, se quisesse dar dinheiro para o IME, eu não saberia como, por exemplo, mas eu sei como dá para Harvard e a gente dá todo ano, como vários dos meus colegas. E, para isso, como a gente não dá dinheiro sem saber para onde ele vai, a universidade tem que ter projetos claros para a comunidade de ex-alunos que digam, olha, eu queria ter falado uma coisa, ainda bem que eu não tenho razão para falar. Eu queria ver se ainda aquele laboratório de engenharia elétrica, que parecia um museu de 1800 e pouquinho, ainda estava aqui. Tinha um laboratório que já era um museu quando eu estudei. Já não tem mais, já foi, deve ter sido doado para o Museu Histórico Nacional. Mas eu ia mencionar como exemplo, que aquilo ali ficou como uma oportunidade de investimento. Eu sei que projetos não faltam, tenho certeza que se a gente pedisse para o general Enzo, será que eu já lhe dou uma segunda missão aqui?
Eu estou indo afora, né? Porque aqui a gente, quando estava no aluno, ficava batendo continência para o general, agora a gente já pode se atrever e pedir algumas coisas. Mas eu tenho certeza que ele teria vários, com a sua equipe, vários projetos. O que muitas vezes limita são os fundos, que é onde a gente pode entrar como ex-alunos, como empresas que a gente comanda, que podem ver um interesse em fomentar aquilo. Eu tenho certeza que um curso de engenharia de petróleo aqui no IME receberia um enorme apoio com tudo que vai ser feito de investimento aqui, tanto de empresas, não só da Petrobras, vários que vão investir aqui. Um exemplo possível, mas precisam ter projetos. Os alunos podem discutir com a escola um conselho para dar ideias, para dar sugestões, além de fazer tudo que vocês já estão planejando fazer, que é para promover esse relacionamento mais próximo entre as turmas, se oferecerem para ser mentores. Essa é uma coisa que me chocou quando eu fui para lá. Aqui a gente vê, isso não acontecia no IME, mas é muito comum a gente ver o trote, né? O aluno entra, ele recebe um trote, raspa a cabeça, pinta a cara, às vezes coisas piores. Lá nós fomos recepcionados pelos alunos. Cada aluno recebeu um padrinho de uma turma mais antiga. Eram 2 anos só de mestrado. Cada aluno do primeiro ano tinha um padrinho do segundo ano, para permitir que os alunos casados, como eu e minha esposa, que fomos para lá, com 3 filhos pequenos, pudéssemos participar das atividades de boas-vindas. As esposas dos alunos casados do segundo ano se reuniram para cuidar das crianças, para que a gente pudesse participar dessas atividades. Eu acho que os mais jovens podem se beneficiar muito do apadrinhamento, né, dos ex-alunos e dos alunos mais antigos quando eles chegam aqui. Então, tem que haver um balanço, um engajamento mútuo, uma intenção mútua de fazer funcionar. Para terminar, eu queria dizer que eu fico muito feliz, tenho observado a escola, às vezes mais proximamente, algumas vezes mais à distância, em ver as mudanças que ocorreram aqui nesses últimos 30 anos, desde que eu me formei. Nós temos mulheres agora aqui, né? Minha esposa, ela agradece pelo fato de não ter na época que eu estudava aqui, mas nós temos mulheres. Eu tenho na minha equipe hoje, a metade dos meus diretores, dos meus repórteres diretos são homens, a outra metade mulheres. Eu sempre acreditei que esse balanço, a capacidade intelectual e a sensibilidade das mulheres ajuda qualquer instituição a ser mais forte, a ter mais inovação e perspectivas complementares. É muito bom que o Exército tenha tomado essa iniciativa de aceitar mulheres tanto no IME quanto nos colégios militares, coisa que era para nós um sonho na época que a gente estudava aqui, não realizado. De ver a iniciativa de intercâmbio, eu tive que me formar e depois ter, com muita dificuldade, buscado a oportunidade de estudar fora. Hoje a escola está promovendo isso, essa perspectiva de países mais desenvolvidos, instituições mais avançadas, certamente vai ajudar o IME a estar na vanguarda. E ver, sei que esse é um assunto polêmico, mas eu vi com muitos bons olhos o anúncio do ministro da Educação, feito ontem, dizendo que pretende triplicar o número de alunos dessa casa. Eu acho que isso é uma tremenda contribuição para o país, né? O tipo de gente que a gente forma aqui, se pudesse ser multiplicado, melhor. A maioria de vocês deve ter lido que, na semana passada, faleceu o fundador da editora Abril, o Dr. Roberto Tivita, um homem com quem eu tive o privilégio de trabalhar nos últimos 3 anos, apesar de ter uma relação com ele mais longa, uma pessoa espetacular. E essa semana, na segunda-feira, eu e mais 3 executivos do Grupo Abril nos reunimos com a família para ajudá-los no processo difícil de sucessão. E muito feliz de ver a atitude dos filhos, reconhecendo que a obra do pai se tornou uma propriedade do Brasil. Hoje a revista Veja não é uma revista, ou a revista Exame não é uma revista da família Tivita, é uma revista dos brasileiros. É uma revista que tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento dos valores da Abril, que são a promoção do entretenimento, da educação
da livre iniciativa e dos valores democráticos. E isso tem se materializado, e ele deixa uma obra que acabou sendo maior do que ele. Eu vinha lendo no avião agora, por coincidência, eu li um dizer que diz que o propósito da vida é a gente fazer uma obra maior do que a nossa própria vida, que perdure. E eu acho que, de forma semelhante, o IME já se tornou um patrimônio do Brasil, não é mais do Exército Brasileiro somente, mas é do Brasil. E eu acho que nós, ex-alunos, como bem disse o general, tanto o general Enzo quanto o general Raton, nós temos essa responsabilidade, como tem os filhos da família Tivita, de continuar fiéis aos princípios e ao legado do seu pai e do seu avô, que é de ajudar a fazer dessa obra, desse patrimônio, um patrimônio perpétuo e cada vez melhor. E eu acho que sem uma associação de ex-alunos fortes, isso é muito difícil. Então, eu desejo sucesso, desejo êxito para vocês, dou o meu encorajamento, o apoio no que for possível e também o meu agradecimento pela iniciativa que vocês tomaram. Muito obrigado. Convido ao palco o senhor secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, senhor Júlio Bueno, para falar sobre o desenvolvimento econômico do Estado do Rio e a importância da engenharia nesse contexto. Boa noite a todos. Eu queria dizer da minha grande felicidade, grande honra de estar aqui. Queria cumprimentar muito especialmente o general Enzo, né? General Enzo, eu queria, em nome do governador Sérgio Cabral, agradecer ao senhor, né, pela sua ajuda ao Rio de Janeiro, né, nas diversas áreas, né. Eu sei que na área da segurança, por exemplo, o senhor ajudou muito, tem ajudado muito. Na área do desenvolvimento econômico também, né. Hoje nós estamos fazendo uma transação inédita com o Exército ali na Ilha do Fundão, né, na Ilha de Bom Jesus, e o Exército tem sido absolutamente espetacular, né. Dizer também, o general Geisel foi o primeiro que decidiu, né, que a Petrobras devia fazer a prospecção, né, no mar, né, enquanto presidente da Petrobras, no final da década de 60. Né. Pouca gente tem falado disso, né, e eu aqui queria render nessa casa homenagem ao general Geisel, que tanta importância teve para o Brasil e para a Petrobras, e nesse momento brasileiro, né, de mudança completa, né, da questão do petróleo. O Marcelo me deu aqui a tarefa difícil de falar do Rio de Janeiro e o que está acontecendo no Rio. Né? Eu vou falar, mas eu queria também dizer o seguinte, a minha geração, o Manuel deve lembrar disso, os engenheiros acabaram virando suco, né? Teve um livro até do engenheiro que virou suco, porque, na verdade, eu, quando saí da escola, eu tinha 4, 5 oportunidades de trabalho, né? Mas, logo depois, o Brasil teve uma crise, né? Uma crise que eu vivi muito na Petrobras em 82, uma crise cambial, né, que fez com que a economia do Brasil degringolasse. Né, degringolasse. Na verdade, a gente voltou a ser um país, outra vez, em 94, né, quando a gente teve o Plano Real. Né, e, nessa época, os engenheiros, a engenharia brasileira, ela sofreu muito. Né, e o bom de dizer isso é que, nesse momento, é ao contrário. Né, na verdade, o Brasil tem outro rumo, uma outra possibilidade, né? Enfim, quer dizer, hoje faltam engenheiros, na verdade, há por todo o governo, por todo lugar, né, um incentivo a que as pessoas estudem engenharia e sejam engenheiros, né? O que é absolutamente espetacular para o país e para todos. Né? Eu vou falar um pouco do Rio, também das oportunidades que existem, né? Também reconhecendo o IME, né, como um ativo intelectual espetacular, como foi mostrado aqui pelo general Raton, né, mas que está no Rio de Janeiro, tá certo? Como uma parte importantíssima da inteligência do Exército também está aqui no Rio de Janeiro. Né? Mas, na verdade, a decadência do Rio, né, eu virei um estudioso, né, por conta da posição, né, que ocupo, secretário de Desenvolvimento Econômico, da economia do Rio de Janeiro. Né? E a decadência do Rio de Janeiro, ela começa, né, infelizmente eu tenho que dizer isso, tá certo? Com a abolição da escravatura. Né? As elites do Rio de Janeiro, do Estado do Rio, né, em particular, elas foram âncoras fundamentais para que a escravidão no Brasil
se prolongasse. Né? Eu tive um dia desse, aliás, o Marcelo esteve comigo também, nas fazendas de Vassouras, e foi absolutamente interessante verificar que o Conde D, né, marido de Princesa Isabel, que já sabia, evidentemente, do ato da abolição da escravidão, ele teve naquela região, na cafeeira, tentando conversar com a aristocracia rural daquela época, para não fazer com que o Império caísse, né, por conta da abolição. Mas caiu o Império, né? As fazendas do Rio de Janeiro, que tinham base escravocrata, faliram, né? E, diferente de São Paulo, que já tinha um padrão capitalista naquela época, na verdade, a imigração, né, já era a regra na economia de São Paulo, a nossa aqui não. Né? E a decadência começa ali. Né? Também é interessante observar que, já na primeira década do século XX, o PIB de São Paulo ele passa o PIB do Rio de Janeiro. Passa o PIB do Rio de Janeiro. Né? E, na verdade, o Rio resiste, formando instituições e tal, por ser capital da República. Né? Toda a base educacional e tal que a gente tem foi formada e forjada por o Rio de Janeiro ter o status de capital da República Brasileira. Né? Aí criamos escolas espetaculares, uma rede importantíssima na área de saúde. Né? O Rio de Janeiro, por incrível que pareça, né, hoje talvez o aeroporto seja a melhor saída para o Rio de Janeiro quando se está doente, né? Infelizmente é ruim dizer assim, mas a saúde no Rio de Janeiro a rede de saúde era a mais importante do Brasil, mais importante do Brasil. Né? Quer dizer, essa decadência ela se acentua, né, quando, em 1960, a gente perde o status, né, de capital. Né? Aí vem o Estado da Guanabara, e o Estado do Rio continua como Estado do Rio. Né? E, em 75, a fusão, né, uma fusão feita também de forma não planejada, né, em que a decadência ela se acentua. Né, se acentua, e aí depois a gente entra na era depois da Constituinte, tal, com governos populistas, até um pouco antes, governos populistas, né, que foram a marca do Rio de Janeiro. Né, Na década de 70, acontece um fato importante, né, que é, como eu já me referi aqui, a descoberta de petróleo nos mares do Brasil, em particular em frente, né, ao Rio de Janeiro. Isso vem se acentuando, né, e o petróleo, na verdade, é a grande dádiva, né, da retomada da economia do Rio de Janeiro. Né? Um dado interessante, em 78, quando eu entrei na Petrobras, o grande objetivo da companhia era abastecer, né, o Brasil de combustíveis. Né? A autossuficiência era uma coisa tão longínqua, né, que a gente não conseguia absolutamente enxergar. Né? Só vou dar o dado, né, mas em 2020, dando tudo certo e dará, né, o Brasil será exportador líquido de petróleo, quer dizer, exportaríamos 2 milhões de barris por dia de petróleo. Seremos os maiores exportadores do mundo. Só para entender a mudança de cenário proporcionada pelo petróleo. Né? E essa mudança de cenário proporcionada pelo petróleo, ela ajuda fortemente a recuperação do Rio de Janeiro. Mas o Brasil parte na frente do Rio. Né? Quer dizer, em 94, com o Plano Real, com as questões da economia, da macroeconomia sendo equacionadas, né, o Brasil se resolve e o Rio continua numa decadência absolutamente evidente a todos. Né? A cidade do Rio, o Estado do Rio, né, e tudo isso. Alguns fatos exógenos nos favoreceram de forma extraordinária. O maior deles, né, que a gente fala pouco, mas que influenciou, por incrível que pareça, a economia do Rio, foi o ciclo das commodities. Né? Quer dizer, o petróleo, evidentemente, pelo seu valor intrínseco, e porque aqui é a capital do petróleo, quer dizer, o Rio hoje produz mais de 80% do petróleo nacional e mais de quase 50% do gás natural. Né? Mas, além do petróleo, o ciclo das commodities e, por exemplo, né, o ciclo do minério de ferro, né, e da siderurgia, né,
fez com que a gente criasse uma infraestrutura, né, que não estava planejada. Então, se o ciclo das commodities ele beneficia o Brasil, ele beneficia fortemente o Rio de Janeiro. Né? E aí a gente vê algumas coisas acontecendo, e aí eu vou falar no nosso período de governo, né, só para vocês terem ideia de como é que isso tem sido importante. Né? Em 2007, quando nós começamos o governo, o orçamento do Estado do Rio de Janeiro era de 32 bilhões de reais. O orçamento do ano de 2003 será de 76 bilhões de reais. 76 bilhões de reais. Só para vocês entenderem a importância, né, desse movimento na economia, né, de novo, em que as commodities foram fundamentais. E aí, esse movimento, de novo, né, que foi exógeno, e aí, desculpem a minha... Eu sei que essa casa não é para isso, mas um certo proselitismo, quer dizer, um governo que, do ponto de vista psicanalítico, é normal, que foi raro no Rio de Janeiro nos últimos tempos, tá certo? Tem ajudado muito, né, a construção de uma economia mais forte e mais sólida. Né? E essa economia mais forte e mais sólida, ela tem alguns vetores também fundamentais que eu queria mencioná-los. Né? A primeira questão importante é que esse ciclo das commodities, né, ele tem gerado investimentos extraordinários. Quer dizer, a FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, diz que nos próximos 3 anos nós teremos de investimento 100 bilhões de dólares no Rio de Janeiro. Né? Só para lembrar que o Rio é um pequeno estado da federação. O Rio é um estado, é o terceiro menor estado da federação. Quer dizer, nós já somos maiores do que Sergipe e Alagoas. Né? O Rio de Janeiro tem 16 milhões de habitantes, mas tem o segundo PIB do país. Tem o segundo PIB do país. Também é interessante a gente observar, né? Depois eu vou voltar para a questão da economia, mas é só alguns dados interessantes, é que o Rio tem 16 milhões de habitantes, como mencionei, tem 44 mil quilômetros quadrados, e tem o segundo PIB. Né? Quando a gente compara, por exemplo, com São Paulo, a gente, às vezes, é meio injusto, né? Porque São Paulo tem de 6 a 7 vezes a área do Rio de Janeiro, tem 45 milhões de habitantes, em torno disso, né? E tem 3 vezes o PIB do Rio. Quer dizer, se a gente fizer um índice de densidade econômica, tá certo? Dividido o PIB pela população e pela área, a gente vai ver que a densidade econômica do Rio de Janeiro é muito parecida com a de São Paulo. E o Rio é muito maior que Minas, nesse indicador, que tem 20 milhões de habitantes e tem uma área 15, 16 vezes maior que a área do Rio de Janeiro. Só para a gente entender, né, como ainda é forte o Rio de Janeiro do ponto de vista do seu mercado interno e da sua densidade econômica, né, apesar de todas as crises que a gente reconhece que sofremos. Né? Mas o interessante nesse ciclo de inversão, né, em que a derivada muda, tá certo? A derivada muda, quer dizer, de negativa para positiva, né, o ciclo de crescimento da economia, que várias coisas vêm acontecendo. Então, nós somos o maior produtor de petróleo e gás natural do Brasil. Né? Falando ainda, eu diria, na economia da indústria. Né? Segundo ponto interessante é que o Rio se tornou o segundo maior produtor siderúrgico do Brasil, um pouquinho atrás de Minas Gerais, mas na hora que a siderurgia voltar no Brasil, o Rio será o maior produtor siderúrgico do Brasil. Eu digo isso por quê? Porque nos últimos 6, 7 anos, nós tivemos 2 novas siderúrgicas no Rio de Janeiro. A CSA, né, que tem uma capacidade de 5 milhões de toneladas ano, e a Votorantim, no centro-sul do estado. Né? Na hora que voltar, né, todas as 2 siderúrgicas têm a possibilidade de ampliarem, tendo o mesmo custo de infraestrutura, quer dizer, que hoje já foi feito de investimento. Né? Então, seremos o maior produtor siderúrgico do Brasil, só para a gente ter ideia do que está acontecendo. Né? Na área de petroquímica, quer dizer, a petroquímica no mundo, hoje, ela está baseada no gás natural. Né? O Rio é o maior produtor de gás natural, o pré-sal vai gerar bastante gás e tal. Então, seremos, né, com o Comperj e todos os investimentos, o maior produtor de petroquímicos básicos do Brasil. Né? Seremos, eu queria repetir isso, o maior produtor de siderúrgico, o maior produtor de petroquímicos básicos do Brasil, o que tem um encadeamento absolutamente espetacular, né, na cadeia do plástico, na cadeia da transformação. Né? Bom, seremos, nos próximos anos, o segundo maior produtor, né, de automóveis do Brasil.
Eu estou contando isso para vocês para mostrar que a luta, né, é o Rio ficar além do petróleo, né? Quer dizer, que é um dado divino que vai demorar mais de 100 anos, 50 anos aqui, né? Pelas reservas que estão sendo encontradas. A vinda das montadoras, né, esse novo ciclo de montadoras vindo para o Brasil, o Rio tem sido privilegiado, né? Nós, dando tudo certo, nos próximos 3, 4 anos, teremos uma produção de 700, 800 mil veículos por ano no Rio de Janeiro. Isso tudo gerando um encadeamento, aumentando a indústria de transformação, né, gerando um ambiente de negócios absolutamente diferente de tudo que a gente tinha tido nos últimos tempos. Né. Na área do petróleo, talvez também valha a pena mencionar, eu já falei da produção, mas a descoberta do pré-sal, ela proporciona, enfim, uma possibilidade de investimento extraordinário, né? Só com o que foi descoberto hoje, na verdade, o pré-sal, em torno de 800 quilômetros, né, apenas um terço do pré-sal até hoje foi licitado, enfim, foi conhecido, né, conhecido. A gente tem $1 trilhão, mais ou menos, de investimento em serviços, em equipamentos para a produção do pré-sal. Só para vocês terem ideia do tamanho, do volume de recursos que nós estamos falando, isso está exatamente em frente ao Rio de Janeiro, isso gera uma indústria de bens de capital, né, uma indústria naval, enfim, e tudo acontecendo aqui, né? Queria também chamar a atenção para a infraestrutura, né? Temos um ciclo de investimentos em infraestrutura também espetacular, né? Por exemplo, em portos, né? A gente começa com o Porto do Açu, né? Que é um investimento extraordinário no norte fluminense, o Porto de Maricá, né? Que é um porto que vai ser o Porto do Comperge, o Porto do Rio de Janeiro, que está sendo ampliado, o Porto de Itaguaí, que está sendo ampliado, enfim, tudo isso ao mesmo tempo, né? Na indústria naval, por exemplo, né, a gente retomou vários estaleiros que estavam falidos desde a década de 80, né? E também é importante observar um novo estaleiro, o estaleiro da Marinha, para fazer os submarinos nucleares na região de Itaguaí, né? 5 bilhões de reais de investimento, só para a gente lembrar do que está acontecendo, né? Enfim, o Arco Metropolitano também é uma obra absolutamente importante em torno, né, da cidade do Rio de Janeiro e que corta todo o Estado, né, e que vai permitir que as rodovias que cortam o Estado todas cheguem no Arco Metropolitano. Queria chamar a atenção que eu não falei, né, nem de Olimpíada, nem de Copa do Mundo, tá certo? Eu estou falando de uma economia, eu diria, perene, né? Evidentemente que o calendário, que a gente chama de calendário esportivo internacional, ele é absolutamente importante para tudo de infraestrutura que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Que são as obras do metrô, os BRTs que estão sendo investidos, né? Quer dizer, a Supervia, acho que a Supervia talvez seja o maior exemplo de como o Rio teve a decadência, né? Em 1984, eu sempre brinco, o ano que o Fluminense foi campeão brasileiro, a Supervia, ela transportava 140 mil pessoas, transportava 1 milhão de pessoas nos seus trilhos. Em 1998, né, ela transportou 140 mil pessoas. Só para a gente entender, né, o nível de sucateamento que teve esse Estado, né. Hoje, nós estamos colocando um investimento de 4 bilhões de reais na Supervia, e hoje ela já está transportando 600 mil pessoas por dia nos seus trilhos, só para entender o nível de deterioração e de recuperação que nós estamos fazendo, né? Queria também lembrar que o Rio de Janeiro continua absolutamente importante em algumas questões, como a tecnologia da informação, né? Como na área financeira, que nós perdemos para São Paulo, mas ainda somos um polo importante de seguros, de resseguro. O Brasil acabou de abrir a legislação de resseguro, né, que é uma operação feita principalmente em grandes obras de infraestrutura, em grandes empreendimentos. O Rio se torna cada vez mais importante nessa área, né? A área de audiovisual, né? Enfim, é um momento absolutamente pródigo do Estado, né? E que, na verdade, permite, né, quando a gente olha e descortina o futuro, ter clareza, né, que nós não vamos ter mais engenheiro que virou suco nos próximos anos no Brasil, né? Isso é absolutamente reconfortante, né?
Quer dizer, o Brasil é um país cada vez mais que acredita na democracia, que tem instituições fortes, que atrai capital internacional por causa disso, né? Presidentes diferentes, a gente teve o Fernando Henrique, tem o Lula, né? De espectros ideológicos diferentes, mas que creem na democracia, todos eles creem nas instituições, né? Isso demonstra a força do país, né? A força da nossa economia, do nosso povo, né? Então, eu queria dizer, nessa rápida explanação, que o IME faz parte desse ativo do Brasil e do Rio de Janeiro, muito nos orgulha, desse ativo intelectual tão importante, né? Isso tudo que eu falei, na verdade, depende de inovação tecnológica, precisa de engenheiros, tá certo? E, portanto, o que eu quero desejar, e agradecendo aqui a participação, é vida longa ao IME e à instituição dos ex-alunos. Muito obrigado. Dando prosseguimento ao evento, iremos fazer agora uma apresentação da Alumni IME, de como a associação está estruturada, de quais foram os pilares que nós seguimos para constituir a associação. E irão apresentar o Fernando Andrade e o Sérgio Canova. A gente vai, na verdade, gastar um tempo. Primeiro de tudo, né, nós como ex-alunos fundadores, nós estamos especialmente honrados por estarmos lançando essa pedra inicial aqui. Foi algo que começou 2 anos atrás, praticamente, quando a gente conversou pela primeira vez sobre o que a gente imaginava. Na verdade, faz um pouco mais, foi em 2010. Em 2011, a gente começou efetivamente a fazer algo. A gente vai falar um pouco, muito rapidamente, sobre esse histórico, mas a gente se sente muito honrado com o apoio que a gente está recebendo também dos ex-alunos. E foi muito difícil, nesse período todo também, a gente conseguir ouvir vocês, e a gente sabe que muita gente tinha muita ideia, e tentou dar muita ideia, foi muito difícil para a gente não conseguir responder a tempo a todas as ideias e todas as contribuições. Mas a gente está muito feliz com todo o apoio que a gente vem recebendo. Eu sou da turma de 2005, fiz telecom com o Canova também, então a gente já se conhece há uma longa data, assim como o grupo que está aqui. Vou pedir para... Pode passar uma. Pode passar mais uma. A gente vai falar hoje sobre 2 temas, na verdade. Eu vou me concentrar no primeiro capítulo, que é conversar um pouco sobre essa visão da Associação de Ex-Alunos, né, que é um pouco que o Manuel estava falando aqui. Eu acho que não deu tanto tempo da gente trocar ideia aqui para ter uma visão mais completa. Mas foi uma discussão muito longa ao longo desses 2 anos, foi uma discussão também com a comunidade de ex-alunos. E o Canova depois vai falar um pouco sobre o plano estratégico, que ele está assumindo hoje como presidente interino, e vai contar um pouco o que a gente imagina aqui, pragmaticamente, para os próximos anos. Essa é a equipe, né? O Manuel fez um agradecimento aqui, então eu vou me poupar de passar nome por nome. Alguns nomes agora estão um pouco mais distantes, o Bartels principalmente, e Bartels, Renato e o Paiva Reis, porque estão no MBA agora, então estão passando pela experiência. Eu e Canova voltamos do MBA mais ou menos na mesma época, e os demais já estavam aqui. Então, a gente também pôde vivenciar um pouco dessa experiência de alumni fora do contexto do INE. Né? Pode passar. Então, idealmente, além de falar daquelas 2 coisas, mas a gente está aqui hoje para realizar o lançamento oficial dessa associação e compartilhar essas 2 coisas com vocês. Pode passar. Então, como é que essa história toda começou, na verdade? Né? Essa história começa com 3 componentes, né, quando a gente começou a conversa. A primeira se trata da nossa experiência quando você sai do IME, né, que é praticamente uma grande desconexão com a sua turma, que passa a ficar espalhada pelo Brasil, boa parte dela está nas carreiras militares, está nas fileiras militares. Você tem poucas referências de ex-alunos de outras turmas, né, basicamente você conhece 2 ou 3 turmas para trás ou para frente, algumas pessoas.
e você tem dificuldade também no mercado de trabalho, porque a gente tem uma excelente formação analítica, mas a gente conhece bem pouco do mundo real quando a gente sai daqui. Pelo menos foi a experiência da nossa turma, pelo menos a visão que a gente compartilha aqui. Talvez outras turmas tiveram mais sucesso do que a gente no sentido de chegar preparado no mercado de trabalho. E quando a gente começou a perceber isso, a gente passou pelo MBA, um pouco antes disso, a gente já sabia da existência de outras instituições, né, de alumni que faziam essa interligação e esse trabalho muito bem. Né? Então, a gente tinha referências, o próprio ITA já tinha a sua associação, que é muito forte, né, em unir os alunos, e a própria Poli, hoje em dia, tem uma associação muito forte com um dos maiores fundos de arrecadação do Brasil, que mantém a associação da Poli. Eles já estão com, se não me engano, mais de 20 milhões em caixa que eles administram hoje, que são um endowment, né, que a gente chama, tipicamente nos Estados Unidos, é um fundo que não pode ser tocado para despesas e que mantém a associação a partir de seus rendimentos. E o último pilar aqui, que eu acho que é um pouco do que o Manuel falou um pouco aqui, eu acho que todo mundo compartilha, que são os valores que passar pelo IME trazem para você, né, para a sua vida, né, que é o senso de retribuir. Né? Nos Estados Unidos a gente costuma chamar de sense of giving back. E, basicamente, o agradecimento que a gente tem, a gratidão que a gente tem para o Brasil, né, por nos permitir estar aqui dentro, embora seja fruto do nosso esforço também, por manter uma instituição como essa, pelo Exército, manter uma instituição como essa aqui dentro, né, e manter isso para o Brasil e para o Exército, realmente gera na gente um sentimento de dar algo em troca. E a gente vê isso de forma muito homogênea quando a gente fala com os ex-alunos. A gente mandou um e-mail para a nossa turma essa semana falando que a gente estava fazendo o evento aqui, by the way, e aliás, se alguém quisesse contribuir financeiramente, a gente já tem uma despesa, e o imediatismo da resposta e da prontidão em transferir o dinheiro, cadê a conta para transferir o dinheiro, é impressionante. Né? E tudo isso porque a gente tem um sentimento de união, de contribuir para que isso aqui fique cada vez melhor, muito forte. Que faz parte de toda a nossa história aqui, né? Nossa passagem pelo Apostol e coisas do tipo. Então, isso ajuda muito, né, a criar essa unidade. Além disso, a gente tinha também uma vontade muito grande de deixar um legado, né? Deixar um legado que não é só para a sua vida, como o Manuel está falando. É construir um legado, começar deixando um legado que possa, de fato, contribuir, né, durante muito tempo para a instituição. E essa história toda começa com a gente conversando há 2 anos atrás, na verdade eu, o Alex e o Canova, e a gente falou, a gente tem que começar a fazer alguma coisa. Esse alguma coisa foi assim, olha, a gente não consegue fazer muita coisa, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um programa de mentoring. Não vamos fundar associação, nada, vamos criar uma iniciativa e a partir daí a gente vê como é que isso evolui. E nesse mesmo período, a gente começou a também movimentar alguma coisa no sentido de associação em paralelo. Então, a gente começou a criar um programa de mentoring e uma associação em paralelo. E descobrimos que tinha um outro grupo, com mais 3 alunos, também tinha começado a construir uma associação em paralelo. Estava tentando desenvolver um site aqui com a IME Júnior. E a gente se juntou, o pessoal da turma de 2006, que é o Bartels, o Renato e o Paiva Reis, a gente se juntou e falou, bom, então somos um grupo de 6, vamos juntar as forças, e a gente fez o primeiro programa de mentoring aqui, e teve uma única edição, a gente teve que paralisar por capacidade de execução. E foi uma experiência sensacional, porque a gente teve a oportunidade de olhar alguns perfis de alunos que precisavam de ajuda, e a gente não tinha capacidade para atender todos, mas os que a gente conseguiu atender e que continuaram, de fato, dialogando com a gente, todos acabaram encontrando um caminho bem legal. Isso foi muito gratificante e a gente fez isso com todo mundo, né? E foi a nossa primeira experiência de dar algo para o IME. E aí a gente falou, olha, agora a gente tem que... Isso é muito legal, mas quando a gente compartilhava com os alunos, com os ex-alunos, todo mundo queria fazer. Mas a gente falou, a gente tem que dar um passo para trás aqui e pensar um pouco maior. Né? A gente tem que pensar grande aqui. Eu acho que não é só estruturar um programa. E não fazia sentido, né,
a gente tem experiência, eu trabalho com consultoria de estratégia, e a gente passa o dia inteiro falando com, às vezes, executivos e ajudando-os a pensar em problemas difíceis, em problemas grandes, e como é que a gente não ia aplicar aqui um pouco dessa perspectiva, dessa capacidade, né? Eu trabalho junto com o cara. A gente começou a pensar qual que era a visão para essa associação, né? Primeiro, que benefícios, né, que ela vai oferecer para os nossos ex-alunos. E aí a segunda coisa é, independente disso, o que a gente de fato quer que ela seja e o que ela deveria ser de fato para a associação, para os ex-alunos. E o que a comunidade também de ex-alunos do IME quer que ela seja. E quando a gente começou a pensar sobre essas perguntas, muitas coisas surgiram, né? A primeira foi identificar um pouco, pode passar, foi identificar o que outras associações faziam, né, fazem tipicamente. E muitas associações, a gente, enfim, esse quadro ele não é exaustivo, mas a gente colocou alguns exemplos aqui, que é networking profissional, eventos para socialização, fortalecimento da instituição, mentoring, capacitação de alunos, que são atividades típicas de outras associações. E dentro desse contexto, né, a gente começou a olhar um pouco, né, refletir um pouco sobre as diferentes abordagens dessas associações. Pode passar. E o que a gente estava aprendendo ali com o processo, né? Na verdade, esse é um exemplo de networking também do IME, o general já mostrou outra foto aqui, mas hoje a gente tem ex-aluno espalhado por todo lugar, né? Então, quando você pensa em networking profissional, ou em socializar, você vai viajar para outro país, você pode mandar um e-mail, você pode contactar essas pessoas. E como é que você faz isso, né? Um exemplo só para tangibilizar como é que uma associação pode ajudar esse tipo de coisa a acontecer. Pode passar. Quando a gente olha essas atividades e o nosso aprendizado, a gente chegou à conclusão que a nossa capacidade de execução era bem pequena, para ser bem realista. Porque a gente é tocado por ex-alunos e ex-alunos têm trabalho, né, têm outras atividades, têm toda uma outra vida e não estão dedicados em tempo integral a isso. Então, a primeira coisa que a gente chegou à conclusão é, olha, independente de todas essas atividades, a gente precisa ter muito foco aqui e escolher algumas poucas atividades para a gente executar e executar bem, né? E o segundo passo era se perguntar sobre como é que a gente escolhe essas atividades, né? E aí a ideia, a conclusão que a gente chegou foi a gente tem que prezar pelo que tem maior impacto, né, para os alunos ou para a associação como um todo. Né? Principalmente nesse início que a gente tem uma capacidade de execução ainda muito baixa, mas a gente tem certeza que vai aumentar com a participação de todos. Então a gente chegou à conclusão que a gente tinha que ser bem estratégico, né? Pensar bem estratégico e pensar nas coisas que de fato conseguiriam trazer mais benefícios para a comunidade como um todo. E nesse sentido, a gente quer de fato trabalhar muito mais na parte de cima do quadro, né? Com iniciativas bem mais estratégicas. A gente colocou aqui duas, que uma é a criação do fundo de endowment, que é esse fundo que vai sustentar a vida da associação, e a segunda é a evolução, por exemplo, de um website. A gente criou o primeiro website há alguns meses atrás, e a evolução desse website para que ele incorpore uma série de funcionalidades que também vão ser de benefício para a maior parte dos ex-alunos. E menos para atividades que a gente vê em outras associações. Por exemplo, tem associações que têm plano de saúde para os membros. Isso é super interessante, é super importante, mas uma grande parte dos membros já tem plano de saúde e a adesão é bastante baixa quando a gente olha esses programas. Fazer newsletter, por exemplo. Embora fazer newsletter é legal para fomentar, mas dá um trabalho absurdo fazer uma newsletter e mandar todo mês, por incrível que pareça. Então, a gente está muito mais concentrado na parte de cima, naquilo que a gente acredita que tem mais legado para a associação e para a comunidade, do que para a parte de baixo. Isso é um aprendizado. Um aprendizado aqui de execução de muita resiliência durante esses 2 anos. Porque não é fácil você manter um grupo de 6 pessoas unidos com ideias, às vezes, muitas vezes divergentes, brigando entre si. E é um exercício de resiliência. Ontem a gente tinha que fazer uma reunião antes de se reunir fisicamente. Só para reunir fisicamente é difícil. E o único horário que a gente encontrou de se reunir antes do evento foi ontem, às 11 horas da noite, na casa do Alexandre. E a gente parou às 3 da manhã, revisando todo o conteúdo e tudo que a gente queria falar.
Então, construir uma associação como essa não é um negócio que sai da noite para o dia e não é um negócio que sai sem força de vontade, sem muita resiliência. Aliás, resiliência é uma palavra que serve para a vida, né? Que é uma coisa que a gente aprende também aqui bastante dentro do Exército. E faz toda a diferença. Pode passar. E para responder a terceira pergunta, a gente fez... alguns de vocês certamente conhecem essa iniciativa, mas muitos provavelmente não foram alcançados. A gente lançou em 2011 um questionário na internet, na verdade era um blog, onde a gente colocou uma série de temas relacionados a uma associação de ex-alunos do IME que seria criada, e a gente abriu para discussão sobre esses principais temas, fizemos uma série de questionamentos. E a gente teve uma atividade muito forte de ex-alunos ali ansiosos para ter uma associação. Na verdade, pode passar. Nessa discussão de temas, a gente teve 45 turmas representadas, começando entre 60 e 2010, que era a turma formada em 2011, né? A turma de 2011 não tinha se formado ainda. E tivemos 242 alunos respondendo essa pesquisa e votando nas coisas que a gente estava perguntando, desde objetivos da associação, visão da associação, o que a gente queria fazer, o que a gente queria ter como valores. E, dado isso tudo, a gente construiu essa visão e a gente construiu o estatuto que a gente está implementando agora e a formalização que a gente está vendo. E o mais importante aqui, eu acho, desse pensar grande, é a gente garantir junto, todo mundo, né, que a gente não vai parar por aqui, que a gente vai conseguir perpetuar não só a visão e o que a gente vem construindo com vocês, mas a gente vai ampliar os esforços em conjunto. A nossa capacidade de organização ela era muito baixa e a gente teve que chegar num momento onde a gente, de fato, tivesse um pouco mais de estrutura para organizar e envolver mais pessoas nisso. Então, eu acho que esse agora que é o momento, né, que a gente está conseguindo fazer e que a gente conseguiu vir aqui, fazer o evento e nosso imenso agradecimento também às Forças Armadas, na pessoa do General Enzo, na pessoa do General Raton, pelo esse estreitamento, pela essa oportunidade de a gente estar fazendo isso aqui, porque nada melhor do que essa casa para trazer esse sentimento, né? E é isso que a gente conta com vocês. Vou passar para o Canova agora e ele vai falar um pouco dessa parte do plano, enfim, como é que a gente pensou em materializar todas essas questões e, enfim, tudo que a gente quer fazer aí com a ajuda de vocês. Alô. Bom, então, como o Fernando falou, como resultado daquela enquete, a gente recebeu uma série de ideias de toda a comunidade. A gente quer dividir com vocês de uma forma organizada num primeiro esboço de um plano estratégico para a associação. Tá? Então, saído daquela enquete, a gente montou 5 objetivos para a nossa associação. Tá? O primeiro objetivo, que talvez seja o mais óbvio, é o de integração social e networking entre os alunos, tá? Entre toda a comunidade do IME. O segundo desses objetivos é contribuir para a formação e desenvolvimento dos ex-alunos e alunos do IME. Tá? O terceiro é facilitar a integração da instituição com o mercado de trabalho, que foi um dos grandes desafios que a gente encontrou quando saiu do IME. Tá? O quarto objetivo que a gente tem é contribuir para o reconhecimento do IME, engrandecimento do IME dentro do cenário nacional e internacional. E o último é divulgar todas as colaborações do nosso instituto para o desenvolvimento do país, desenvolvimento da engenharia e para os nossos próprios desenvolvimentos. Então, a gente tentou fazer isso da forma mais democrática possível e tentamos ouvir o que todo mundo pensava sobre isso. Tá? E a gente espera que isso esteja representando o que todos nós pensamos. Tá? Transformando isso tudo em algumas coisas mais práticas e objetivas, o que a gente trouxe aqui? A gente tem um período de 6 meses que a gente está chamando de período de lançamento da associação. Tá? Que é basicamente poder formalizar essa associação como uma associação com CNPJ, conta bancária, esse tipo de coisa.
Isso a gente quer realizar nesses próximos 6 meses. A gente quer fazer as primeiras eleições para uma diretoria dessa associação. A gente está colocando uma diretoria provisória agora, que é composta na maioria por nós, que tocamos o projeto, mas a gente gostaria que a associação tivesse uma diretoria eleita pelos alunos, pelos ex-alunos. E, obviamente, manter a comunicação com alunos e ex-alunos durante esse período. Passado esse período e com a nova diretoria assumindo a associação, a gente tem os projetos que a gente, durante esse processo, discutiu uma série de projetos e ideias, né? E a gente acredita que alguns deles talvez sejam mais relevantes nesse primeiro momento, que são esses que estão aqui nessa parte do meio, tá? Que deveriam ser projetos propostos para essa diretoria durante os primeiros 2 anos de mandato, tá? A primeira coisa seria instituir uma reunião anual dos alunos do IME, do modelo que existe nas escolas americanas e de uma forma formal, como o calendário do IME, como o próprio Manuel sugeriu, dentro do calendário do Instituto, instituir a reunião anual dos alunos, ex-alunos. Um outro objetivo grande que a gente tem é tornar essa associação autossustentável, né? Para esse evento aqui, a gente fez o evento com o nosso próprio dinheiro, com o dinheiro dos nossos colegas, e a gente acha que é uma associação para sobreviver e ser perene, ela precisa se sustentar de alguma forma, tá? Então, durante esses primeiros 2 anos, a gente precisaria estabelecer uma forma de financiamento dessa associação, e pode ser por doações, provavelmente vai ser o primeiro momento, até se estabelecer um fundo que possa sustentar essa associação com o seu próprio rendimento, tá? E aí depois algumas iniciativas que a gente achou interessantes e que podem ajudar a contribuir com aqueles 5 objetivos que a gente delineou lá no início, tá? Uma dessas iniciativas seria uma série de entrevistas com ex-alunos para trazer a experiência de ex-alunos com mais tempo e bagagem no mercado para os alunos mais novos, tá? A reativação do programa de mentoring, que a gente rodou um primeiro ciclo desse programa de mentoring em 2011 e 2012, e a gente ficou muito satisfeito de ter participado, e a gente acredita que os ex-alunos também vão se sentir muito satisfeitos de poder contribuir de volta para a escola, e os alunos, obviamente, vão ficar muito felizes de poder receber esse mentoring de alunos mais experientes, tá? E o último ponto é a gente, através da associação, conseguir contribuir para as iniciativas que hoje existem no IME, como a integração, a IME Júnior e outras iniciativas que podem surgir, tá? Isso são as nossas primeiras propostas. Obviamente, a diretoria que assumir vai ter que validar ou não essas propostas e passar a implementar isso, né? E a partir disso aí, a gente sugere que a nova diretoria passe a fazer ciclos de planejamento onde sejam definidos os projetos da associação. Então, aqui, para conhecimento de todos, essa é a nossa estrutura provisória para a administração da associação. A gente tem um conselho para a associação, que é composto lá pelo Alexandre, Fernando, Paulo Meirelles, que é um ex-aluno, Manuel Amorim, que está aqui com a gente, o Teixeira, que está aqui atrás, o Marco, que está ali no banco, e eu. E a gente gostaria também, depois de uma indicação do General Raton, de uma pessoa parte do comando do IME para compor o conselho, tá? E depois a gente tem a estrutura de diretoria da associação, tá? Então, eu estou ali como presidente dessa estrutura provisória, o Moreno, que nos ajudou muito na organização como administrativo, financeiro, o Marco, Teixeira, comunicação, o Alex no marketing e o Fernando, tecnologia, e a gente também quer incluir algum representante dos alunos atuais nessa diretoria. E como a gente tem falado aí ao longo do evento, isso aqui é uma realização de um sonho para a gente. A gente, durante 2 anos, esteve pensando nisso, outros grupos pensaram nisso, pessoas que talvez não tenham nem se mobilizado, mas em algum momento já pensaram nisso. Então, a gente está, nesse momento, conseguindo realizar isso, colocando essa associação para funcionar. Mas a gente queria que isso deixasse de ser um projeto de um grupo de pessoas, a gente queria que fosse um projeto da comunidade, um projeto de todo mundo que um dia passou pelo IME, tá? Então, para isso, a gente precisa que vocês participem de alguma forma, tá? Então, o primeiro passo de todos é se cadastrando no site da associação como ex-aluno, tá? Temos lá o endereço, e divulgando para os colegas da tua turma,
que existe uma associação e que a gente vai realmente fazer um projeto que vai dar certo. A segunda forma de vocês se envolverem é se candidatando para participar da próxima diretoria ou votando nas próximas eleições que a gente quer organizar. Se voluntariando é a terceira forma, tá? A gente precisa de ajuda para diversas coisas, né? Ex-alunos têm seus trabalhos, como o Fernando falou, então a gente tem tempo limitado para dedicar, mas se a gente tiver mais tempo, a gente consegue, se a gente tiver mais gente, a gente consegue aumentar essa dedicação com outras pessoas, tá? E a última forma, em breve a gente deve anunciar os detalhes disso, mas a gente vai precisar construir alguma coisa que sustente a associação, que num primeiro momento vai ser baseado em doação dos alunos, tá? Então, basicamente, esses são os formatos que vocês têm para nos ajudar. E como eu falei, esse tem que ser um projeto da comunidade. A partir desse momento não é mais o nosso projeto. A partir desse momento é um projeto da comunidade e a gente precisa da ajuda de vocês. A última coisa que eu queria fazer é agradecer a todo mundo aqui que nos ajudou, tá? Então, começando lá do início, né? Primeiro, o Aldo, que é um ex-aluno de 88, que nos ajudou no primeiro desenvolvimento do website. Depois, na continuação do website, o Renato, que finalizou a primeira versão, a versão que vocês veem, foi basicamente o Renato que botou de pé, tá? Então, a gente queria agradecer para ele também. Aí todos os ex-alunos aqui que contribuíram financeiramente aqui para esse evento e para o dinheiro que a gente vai usar para fazer o nosso CNPJ e registrar a associação. Talvez se a gente esqueceu de alguém aqui, desculpa, mas é que o pessoal estava depositando até a última hora, mas a gente tentou colocar todo mundo. Vamos lá. Os atuais alunos que contribuíram, né, para nos ajudar aqui a organizar esse negócio todo, provavelmente trabalharam mais do que a gente. E duas empresas que nos apoiaram, né, o Ponto de Ensino e a Kipple, que contribuíram também financeiramente para o evento. Também queria agradecer o pessoal do Integração, que faz o Integração IME, que nos ajudaram também, e o Grifo, que nos apoiou também na organização. Acho que é isso, né, pessoal? Então, obrigado pela presença de todos.